Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as áreas de atuação do nutricionista e suas principais atribuições dentro de cada uma dessas áreas. Vamos. Então, a gente tem aí a resolução do Conselho Federal de Nutrição, de número 600. Essa resolução ela foi atualizada em 25 de fevereiro de 2018. Então, a gente tem aí as principais áreas de atuação do nutricionista. Então, nutrição em alimentação coletiva, nutrição clínica, nutrição em esportes e exercício físico, em saúde coletiva, nutrição na cadeia de produção, indústria e comércio de alimentos e nutrição no ensino, pesquisa e na extensão. Então, vamos falar de cada uma dessas áreas, das principais competências que o profissional precisa ter e quais são aí as suas funções, então quais são as suas atribuições dentro de cada uma dessas áreas. Então, a nutrição em alimentação coletiva, ela é dividida em algumas sub-áreas. Num geral, as competências dessa área, né, planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição, realizar assistência e educação alimentar e nutricional para indivíduos, para coletividades, sejam eles sadios ou enfermos, através da rede pública ou da rede privada. Então, dentro aí dessa área de alimentação coletiva, a gente tem uma sub-área que é de gestão em unidades de alimentação e nutrição, conhecidas como UANs. Então, toda vez que vocês ouvirem UAN, significa Unidade de Alimentação e Nutrição. Essa área, essa sub-área de gestão, ela ainda vai ser subdividida em duas outras áreas. Então, a gente tem a UAN, propriamente dita, que pode ser tanto pública quanto privada. E essa UAN, ela pode estar em dois locais, ou nos serviços de alimentação coletiva, ou na alimentação escolar, né? Aqui na merenda escolar. Então, serviços de alimentação coletiva, empresas, hotéis, unidades prisionais, hospitais. Aqui não é a parte da nutrição clínica, mas é sim a cozinha de dentro do hospital. Clínicas, hospital dia, spa, serviços de terapia renal substitutiva, as instituições de longa permanência para idoso. Então, todos os locais onde tiver produção de refeições, né, a gente chama aí de UAN, e a gente vai ter um profissional nutricionista responsável. A outra sub-área seria o serviço comercial de alimentação, que aí daí inclui os restaurantes comerciais e similares, os buffets de eventos e os serviços ambulantes de alimentação. Então, geralmente são aqueles restaurantes abertos ao público, e quando a gente fala da UAN institucional, a gente está falando geralmente de um serviço de alimentação dentro de uma outra instituição e que vai ter como seu principal cliente o indivíduo que trabalha naquele local. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, os indivíduos que trabalham na empresa, os funcionários do hotel, os idosos e funcionários aqui da instituição de longa permanência. Então, e aqui seria um público mais diversificado, porque é um restaurante geralmente comercial, né, aberto ao grande público. Dentro das atribuições, eu tentei fazer um apanhado da resolução. Essa resolução ela vai ser disponibilizada para vocês, ela é bastante completa e detalhada quanto a essas atribuições, né, e eu tentei trazer um pouco aqui dos principais pontos. Então, basicamente, a elaboração dos cardápios de acordo com as necessidades nutricionais e baseado no diagnóstico nutricional, sempre respeitando os hábitos alimentares e a cultura alimentar dessa população. Elaboração de toda a parte de informação nutricional do cardápio, preparações, então tanto quanto ao valor calórico, quanto à composição de alimentos e de aditivos alimentares, toda a parte de controle de recebimento e armazenamento dos produtos, sejam eles alimentos, materiais descartáveis e de limpeza, elaboração das fichas técnicas das preparações, que nada mais é do que
a receita daquela preparação com todas as quantidades, fazer toda a supervisão das atividades de pré-preparo, preparo, distribuição, transporte de refeições, quando for o caso, elaboração dos principais manuais, né, para controle de procedimentos, que é o Manual de Boas Práticas, e o POPs, que é o Procedimentos Operacionais Padronizados, fazer toda a parte de atualização dos funcionários, promover programas de educação alimentar e nutricional para os indivíduos que frequentam, então, esse serviço de alimentação. Elaborar relatórios técnicos de não conformidades, geralmente aqui é quando, de repente, recebe um produto que não está dentro dos padrões esperados, um produto geralmente alimentício, é necessário fazer um relatório de não conformidade. Prestar atendimento para cardápio específico, então, no caso, se você tiver ali um cliente com algum tipo de alergia alimentar, com alguma doença crônica que necessite uma dieta mais especializada, o nutricionista do restaurante também pode prestar esse atendimento. Promoção para redução de sobras, né? Então, fazer programas para redução de sobras, resto e desperdício de alimentos e monitorar todas as atividades de seleção de fornecedores e procedência dos alimentos que vão ser utilizados nas preparações. A gente tem como uma segunda área, nutrição clínica. Aqui na nutrição clínica, competências gerais, prestar assistência nutricional e dietoterápica, promover educação nutricional, consultoria, assessoria, prescrição de suplementos, solicitação de exames laboratoriais, assistência e treinamento aí, de indivíduos e coletividades, e atuação também em consultório de nutrição ou atendimento nutricional a domicílio. Dentro de nutrição clínica, a gente tem uma série de subdivisões, de sub-áreas, né? E as atribuições, é claro que a gente vai ter algumas atribuições gerais dentro dessas sub-áreas, mas a gente também vai ter algumas atribuições específicas que depois vocês podem olhar na versão completa da resolução. Então, as sub-áreas seriam assistência nutricional e dietoterápica em hospital, clínica, hospital dia, unidade de pronto atendimento e spa. Uma outra área é assistência nutricional e dietoterápica em serviços de terapia renal substitutiva, que são aqueles locais onde os indivíduos que são doentes renais crônicos vão para fazer, geralmente, a hemodiálise. Instituições de longa permanência para idosos, ambulatórios e consultórios, banco de leite humano, postos e coleta, atuação também em lactários, centros de terapia nutricional, atendimento nutricional domiciliar e a prescrição nutricional personalizada, que também é conhecida como personal diet. Dentro dessa grande área que é a nutrição clínica, com diversas sub-áreas, então, de maneira geral, é atender, né, fazer esse processo aí de assistência nutricional, de acordo com o diagnóstico de nutrição, é feita a prescrição. No caso de indivíduos que estejam internados ou institucionalizados ou ainda atendidos em ambulatório, é necessário fazer todo o registro da evolução desse paciente no prontuário, fazer orientação de alta, orientação aí e supervisão de distribuição de dietas orais e enterais, elaboração de relatório de não conformidade, solicitar exames laboratoriais, prescrever suplementos, a parte, né, de manual de boas práticas e procedimentos operacionais padronizados, promover ações de educação nutricional. A educação nutricional é uma atribuição do nutricionista e que pode e deve ser aplicada, né, em todas as áreas de atuação. Participação na supervisão de estágios, então o nutricionista ele pode atuar supervisionando, orientando estagiários, sejam eles de graduação de nutrição, de curso técnico de nutrição e dietética, como também estagiários dos cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento, que estejam associados aí ao tema de nutrição. Participar de todo o processo de acreditação hospitalar, avaliação do controle de qualidade aí do serviço de nutrição clínica, fazer parte da equipe multiprofissional de terapia nutricional, que é aquela equipe responsável por toda a parte da dieta enteral e parenteral,
para os pacientes que necessitam desse suporte. Então, normalmente é uma equipe multiprofissional que o nutricionista deve estar inserido. Aqui mais voltado para a parte de banco de leite, promover o aleitamento materno, prestar assistência para gestante, puérpera, nutrísio lactente, coordenar todas as etapas de processamento, pasteurização e controle microbiológico do leite humano nos bancos de leite, fazer um registro completo aí nesse banco de leite, né, com os dados sobre as coletas, fazer toda a parte de atualização de funcionários e coordenar e supervisionar também as atividades de preparo, esterilização, armazenamento e distribuição de fórmulas infantis, isso geralmente em unidades aí hospitalares onde tem serviço de pediatria. Então, a gente precisa aqui de um profissional que seja responsável pelo lactário. Em alguns lugares, o lactário também vai ser responsável pelo preparo das dietas enterais, mas na grande maioria apenas pelo preparo e distribuição das fórmulas, e o nutricionista pode estar atuando nessa área também. A terceira área de atuação seria a parte de nutrição esportiva, que tem como atribuições, né, fazer esse acompanhamento antropométrico, bioquímico de composição corporal, seja de atletas ou de desportistas, que são aqueles indivíduos que praticam exercício físico, mas não com fins de competição. Elaborar plano alimentar de acordo com a modalidade, exercício desenvolvido, objetivo do indivíduo, promover educação nutricional, pensar em toda a parte de reposição hídrica e energética antes, durante e após os exercícios, elaborar relatórios de não conformidade, solicitar exames quando for necessário, prescrever suplementos nutricionais e participar também da supervisão de estagiários dentro dessa sub-área. A saúde coletiva é a quarta área de atuação do nutricionista, é uma área bastante ampla também, que tem como competências gerais, organizar, supervisionar e avaliar os serviços de nutrição, prestar atenção dietoterápica, atuar no controle de qualidade de produtos e participar na inspeção sanitária. Dentro da saúde coletiva, a gente tem três grandes sub-áreas. Então, a primeira seria de políticas e programas institucionais. Aqui entram basicamente os programas de alimentação e nutrição, os programas públicos, né? Então, a parte de gestão dessas políticas e programas, Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, rede socioassistencial e os programas tanto de alimentação escolar, que é o PNAE, quanto o Programa de Alimentação do Trabalhador. O Programa de Alimentação do Trabalhador, muitas vezes a empresa que adere, ele é colocado em prática lá na parte de UAN, então é a Unidade de Alimentação e Nutrição, que vai planejar o cardápio de acordo com esse programa, caso a empresa seja uma empresa que se filie ou que faça, né, que tenha aderência a esse programa, que é um programa projetado aí para que seja oferecido ao trabalhador uma alimentação equilibrada, então existe toda uma regra, né, para porção de proteína, quantidade de frutas, verduras, é um programa bastante interessante. E esse programa, o PNAE, é um programa semelhante, mas voltado, né, para a população aí do ensino fundamental e médio, com o intuito de fornecer uma alimentação equilibrada durante o período que a criança ou adolescente está na escola, para contribuir, então, para o seu máximo desenvolvimento dentro da instituição. A segunda sub-área seria a atenção básica à saúde, então, gestão das ações em alimentação e nutrição, cuidado nutricional, e a terceira, então, sub-área, a parte de vigilância em saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e, por último, dentro de vigilância em saúde, a fiscalização do exercício profissional do nutricionista. Então, aqui de maneira geral também coloquei as atribuições. Essas atribuições, elas vão estar detalhadas lá na resolução que eu vou encaminhar para vocês.
mas de maneira geral, implantar e coordenar as atividades de gestão desses programas de alimentação e nutrição, dimensionar os recursos nutricionais, os recursos para atender essas metas, monitorar, né, e avaliar aí os indicadores dentro de alimentação e nutrição, participar da supervisão de estágios, elaboração e revisão da legislação dentro aqui, né, de alimentação e nutrição, compor as equipes multiprofissionais, implantar ações de educação nutricional, elaborar relatórios de não conformidade, fazer toda a parte de planejamento e implantação de inquéritos e estudos epidemiológicos, atuar na articulação para a implantação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Segurança Alimentar e Nutricional e Agroecologia, atender a legislação do PAT, que a gente tinha falado, compor aí, né, as equipes da cesta de alimentos, fazer todo o planejamento de recebimento e armazenamento dos gêneros alimentícios, implantação de POPs e manual de boas práticas, atualização de colaboradores, planejar a coordenação das ações dentro do SUS, toda a coordenação, revisão de procedimentos de atenção e cuidado relativos à alimentação e nutrição, implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, definir os diagnósticos para, né, os indicadores para o diagnóstico alimentar e nutricional, compor as equipes de saúde da família e estratégia de saúde da família, implantar as atividades associadas à vigilância em saúde, realizar vigilância, inspeções da vigilância sanitária e elaborar relatórios dessas inspeções, participar das ações educativas de vigilância em saúde, analisar processo para registro de novos alimentos, né, ou novos produtos alimentícios, participar da investigação de surtos de doenças transmitidas por alimentos e programas de controle de qualidade realizados pela vigilância sanitária, fazer toda a parte de regulamentação, né, relativo a alimentos, produtos e outros serviços de interesse à saúde, monitorar a incidência e prevalência de doenças de interesse epidemiológico, elaboração e revisão da legislação dentro aí de vigilância em saúde, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. E, por último, né, o profissional fiscal do CRN, ele tem aí como atribuição fazer realmente a fiscalização das atividades descritas na resolução, nessa resolução que a gente apresenta, que é a que determina quais são as atribuições do nutricionista, certo? A quinta área é a área de nutrição na cadeia de produção, na indústria e comércio de alimentos. Aqui, na verdade, a ideia é atuar nos projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios, desde controle de qualidade, na parte de marketing, desenvolver produtos aí baseados em estudos, né, experimentais, proceder às análises para o processamento desses alimentos, prestar auditoria, consultoria, assessoria em nutrição. Dentro aqui dessa área de nutrição na cadeia de produção, a gente tem a cadeia de produção de alimentos, que basicamente inclui extensão rural e produção de alimentos, ok? Além disso, a gente tem uma outra sub-área, que é a indústria de alimentos, que aí vai envolver pesquisa para desenvolvimento de novos produtos, cozinha experimental, controle de qualidade, promoção de produtos, toda a parte de atenção, atendimento ao consumidor e assuntos regulatórios. E a gente tem uma terceira sub-área, que é a parte de comércio, esse comércio tanto do atacado quanto do varejo, que está associada basicamente à comercialização e distribuição desses produtos. E aí a gente fala de controle de qualidade e representação e serviços de atendimento aí, de novo, ao consumidor. Então, aqui a gente tem desde orientação, né, quanto à forma adequada, por exemplo, de higienização, condicionamento e transporte de alimentos, assistir as famílias rurais, principalmente aquelas envolvidas em projetos de produção orgânica e agroecológica,
desenvolvimento de projetos para valorização da cultura, né, alimentar local, participação do desenvolvimento de novos produtos, todo o controle de qualidade da elaboração de planilha de custos dos produtos que estão sendo desenvolvidos, pesquisa de novas matérias-primas, aperfeiçoamento, atualização de colaboradores, todo o planejamento de instalações físicas, equipamentos e utensílios necessários, também é uma atribuição, a elaboração do relatório de não conformidades e a elaboração e realização dos testes para avaliação desses novos produtos, inclusive os testes para avaliar as características organolépticas, né? E para quem não sabe, essas características organolépticas, elas estão associadas a textura, sabor, odor, né, daquele produto ou daquela preparação. Elaboração do manual de boas práticas e POPs, implantação de procedimentos para minimizar o desperdício de alimentos, coordenação das etapas de produção, a parte toda de seleção dos fornecedores, garantir a boa procedência da mão de obra e das matérias-primas, fornecer informações aí que sejam solicitadas para os serviços de atendimento ao consumidor, desenvolvimento de material técnico-científico que possa ser utilizado para a divulgação desses novos produtos, elaboração dos receituários e também planejar toda a parte de demonstração técnica daquele produto. A nossa sexta e última área de atuação é a nutrição no ensino, pesquisa e extensão. A gente tem aqui basicamente, né, a parte de coordenação, que envolve a docência e também a pesquisa. Aqui a ideia é dirigir, coordenar e supervisionar os cursos de graduação, a parte de estudos dietéticos, então, que envolve aqui a pesquisa, ministrar as matérias profissionais, ou seja, aquelas matérias específicas de nutrição só podem ser ministradas por nutricionistas, seja em curso de graduação de nutrição, quanto em outros cursos da área de saúde, e toda a parte aí de trabalhos, né, de pesquisas experimentais em alimentação e nutrição. Então, dentre as atribuições, a gente tem toda a parte, né, no caso, se for um coordenador, lembrando que o coordenador dos cursos de graduação deve ser um nutricionista, né, do curso de graduação em nutrição. Então, aqui, coordenar a elaboração do projeto pedagógico, as atividades didático-pedagógicas administrativas, planejar os recursos físicos, materiais e humanos para o curso, divulgar estudos associados à área, toda a parte de atividade de ensino, pesquisa e extensão, orientar e supervisionar as atividades acadêmicas, sejam elas monitoria, estágio, obrigatória e não obrigatória, iniciação científica, extensão. Aqui mais para os professores, né? Elaborar o plano de ensino, planejar e avaliar eventos científicos que sejam promovidos pela instituição de ensino ou de outras entidades, participar aí de ações de sustentabilidade, tanto na instituição de ensino quanto na sociedade, e ainda integrar aí algumas outras atividades para a sua atuação, como o núcleo docente estruturante, comissão permanente de avaliação, comitê de ética em pesquisa, colegiado do curso, entre outras comissões e conselhos que possam existir na instituição de ensino. Então, portanto, essas são as áreas aí de atuação do nutricionista, regulamentadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas, cuja última resolução é de 2018, e essas, então, são as principais atribuições dentro de cada uma das áreas. Então, espero que tenha ficado claro para vocês, e eu vou disponibilizar juntamente com essa aula a resolução de 2018 na íntegra, para que vocês possam consultar, ok? Obrigada, pessoal, até a nossa próxima aula.